Por favor, Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 16. Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, um texto muito conhecido e muito pertinente para esta semana, para esta noite. Evangelho de Jesus por Mateus, capítulo 16, verso 13, diz-nos assim: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém, meus irmãos? Pode tomar seu assento. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pelo cuidado. Meus irmãos, este texto é um texto muito conhecido, um texto muito abordado e um texto que nos traz grandes verdades para os dias de hoje. Este texto, em determinado momento do ministério de Jesus, já estava caminhando para o seu final, caminhando para a consumação do seu propósito aqui na terra. Jesus leva os seus discípulos, os seus seguidores, para uma região um pouco além da terra judia, um pouco além do que era de costume para aquela cultura judaica. Jesus leva os seus discípulos para uma terra gentílica. Cesareia de Filipe era uma cidade gentílica, formada exclusivamente pelos gentios. E neste lugar, Cesareia era uma cidade que tinha uma forma de governo bem comum, ou que estava se tornando comum para aquele contexto, para aquele tempo, para aqueles dias. A forma de governo daquela cidade, eles eram governados e administrados por uma eclesia. E aqui nós vemos Jesus fazendo referência pela primeira vez, ou melhor, as Escrituras se referindo pela primeira vez com a palavra igreja. Nós não vemos antes desta citação de Jesus a menção da palavra igreja. E nós vemos aqui então Jesus usando um contexto daquela cidade, uma questão que acontecia naquela cidade, para trazer lições e firmar os seus seguidores a partir de então, baseado naquelas verdades que ele estaria dizendo a partir daquele momento. E Jesus então declara para Pedro, para os seus discípulos, usando a primeira vez a palavra eclesia, a palavra igreja. Eclesia era a forma de governo daquela cidade. Eclesia significa chamados para fora. Era como se fosse nos dias de hoje um senado. As pessoas eram votadas, eram escolhidas, e essas pessoas escolhidas, votadas para governar, para administrar aquela cidade, eles eram chamados para fora da cidade para lhe debaterem, conversarem, a fim de trazerem soluções para os problemas daquela cidade, para os problemas sociais, resolverem os problemas que se faziam necessários naquele lugar. Isso que era uma eclesia. E neste contexto, Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: eu estou fundando uma eclesia também. A partir de então, eu estou mudando o entendimento do que é uma eclesia e trazendo um novo contexto para esta palavra. Jesus vira para os seus discípulos e fala assim: a partir de então, essa eclesia que tem aqui nesta cidade, a forma de governo dessa cidade, que trabalha de fora para dentro. Eu não sei aqui em Uberlândia, mas lá na nossa cidade temos algumas ruas esburacadas, temos alguns problemas, como toda cidade tem. Porque geralmente os governantes eles vêm trabalhando ou buscando soluções de fora para dentro. E Jesus então, quando ele diz que estava formando a sua eclesia, a essência da eclesia de Jesus também é diferente.
Jesus ele não trabalha de fora para dentro, mas Jesus trabalha agora de dentro para fora. Jesus está dizendo assim, os problemas que vocês estão enfrentando, os problemas que vocês estão vendo ao seu redor, eles não são resolvidos de fora para dentro, eles não são maquiados, eles não são escondidos, mas eles precisam ser resolvidos lá na essência de todo o problema. Sabemos que a origem de todo mal vem do coração pecador, vem da alma caída, vem do coração pecaminoso, da natureza pecaminosa. E Jesus então vem instaurar a sua eclesia, que resolve o problema na raiz. Jesus vem instaurar a sua eclesia, que resolve o problema de dentro para fora. E o Senhor Jesus tem me feito refletir muito nos últimos dias. O Senhor Jesus tem me feito pensar muito como pastor nos últimos dias. Tenho refletido muito sobre o que o Senhor quer de nós como igreja, nos tempos que nós estamos vivendo. Muitas pessoas têm reduzido o que é ser igreja simplesmente a um culto. Outras pessoas têm reduzido o que é ser igreja a projetos sociais. Muitas pessoas têm reduzido o que é o evangelho, o que é ser uma igreja a um abraço grátis, a fazer alguma coisa. E Deus tem me feito refletir muito sobre ser uma igreja relevante. A igreja que eu preciso ser nos dias atuais. Nessa nova geração, neste novo tempo que nós estamos vivendo. 110 anos de Assembleia de Deus no Brasil, do Brasil para o mundo. Qual é a igreja que o Senhor quer que nós sejamos? Qual é a igreja que o Senhor quer que nós sejamos aqui em Uberlândia, em Santo Antônio do Monte, em Minas Gerais? O Senhor tem me feito refletir, e eu tenho orado muito nessa questão sobre qual o principal objetivo de nós como igreja. Qual o principal objetivo que o Senhor ter se entregado por nós, para nós formarmos e compormos a igreja dele, os representantes dele aqui na terra. Tenho certeza, é bom estarmos aos cultos, é bom virmos aos cultos, mas eu tenho certeza e convicção de que ser igreja não se resume simplesmente a participar, a oferecer um culto a Deus. Fazer obras sociais é o papel da igreja. Eu entendo que a igreja não tem que estar na cidade, mas a igreja tem que estar para a cidade. Mas como ser uma igreja verdadeiramente relevante? Porque vemos igrejas que fazem projetos sociais enormes, mas não conseguem ser uma igreja relevante. Louvo a Deus por esta igreja, a Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia. Uma igreja plena, uma igreja que vive a essência do que é ser igreja na essência pura da palavra. Mas o que nós, como igreja atual, a igreja pós-moderna, a igreja do século 21, o que nós precisamos entender para sermos uma igreja relevante, uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja que impacta os dias atuais, uma igreja que muda a nossa geração. E nós precisamos entender que existem 4 tipos de igreja. Se você for fazer uma pesquisa teológica, os teólogos dizem que existem 4 tipos de igreja. Existe a igreja mundana, que é aquela que se molda com o mundo, é aquela que se parece com o mundo, é aquela que não entendeu Romanos 12:2, é aquela que se moldou com o mundo. Existe também a igreja isolacionista, que é aquela que é focada simplesmente dentro de si, focada simplesmente nos seus membros. Existe a igreja intervencionista, que é a igreja que sabe o que tem que fazer, sabe o que é ser uma igreja verdadeira, mas as suas práticas ainda não são. Mas existe também a igreja responsável. A igreja responsável é aquela que sabe e que entende o propósito, é a essência do que é ser uma igreja, mas as suas práticas também demonstram que ela é uma igreja verdadeira aqui na terra, que ela é uma igreja que o inferno estremece quando aquela igreja toma uma atitude, quando aquela igreja age. E nós precisamos entender que o Senhor não recrutou uma igreja a fim de que nós sejamos uma igreja isolada do mundo, uma igreja que vive no seu mundinho. Jesus não veio à terra para fundar uma igreja ou para instaurar uma igreja formada pelos seus seguidores, de uma igreja que viria se moldar com o mundo, ou que iria se isolar do mundo, ou uma igreja que sabe o que tem que fazer, mas se torna omissa. Não. Eu entendo que o Senhor Jesus, quando veio à terra, Ele decidiu formar uma igreja responsável, uma igreja verdadeira, uma igreja que impacta a cidade onde ela está, uma igreja que prega o verdadeiro evangelho, uma igreja que muda o local onde ela está, uma igreja que impacta o local onde ela está inserida. Pasmem vocês, meus irmãos,
Acreditam-se que pesquisas do último censo dizem que 40% do Brasil são evangélicos. Mas eu pensando comigo mesmo, será que verdadeiramente 40% do Brasil verdadeiramente é igreja? É a igreja que o Senhor chamou para ser? Porque se a igreja fosse representada por esses 40%, eu tenho certeza que o Brasil seria completamente diferente do que nós estamos sendo hoje. Não sei se vocês viram, saiu num jornal, O Globo, em 2017, 17 mil igrejas foram abertas no estado do Rio de Janeiro. E quando nós olhamos notícias nos jornais, entramos nas redes sociais, vemos que o Rio de Janeiro, catástrofe, perdas, roubos. Será que verdadeiramente esta igreja, 40% de brasileiros, tem sido a igreja que o Senhor decidiu formar? Eu digo isso, meus irmãos, com muito temor no meu coração, porque eu tenho sido levado pelo Senhor Jesus a refletir e a levar a igreja a refletir para que sejamos uma igreja relevante. A vitória para nós nessa noite é entendermos que o Senhor tem grandes coisas a realizar através de cada um de nós. A vitória que o Senhor tem para nós nessa noite é que nós possamos entender que o Senhor chamou a mim, chamou a você, chamou a cada um de nós para que sejamos uma igreja verdadeira, uma igreja cada vez mais relevante, bíblica, poderosa aqui na terra. Glória a Deus! E precisamos entender que o grande problema de termos uma grande adesão ao cristianismo se dá por dois fatores. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas estão focadas simplesmente no fazer. E nós não somos a igreja do Senhor Jesus, ela não é conhecida pelo que ela faz. Por exemplo, em nossa igreja nós temos, faz parte da nossa diretoria, temos o irmão Alaírson. Bênção de Deus, ele é cabeleireiro. Por mais que ele corte cabelo, por mais que o trabalho dele seja trabalhar, seja fazer algo, ou seja, cortar cabelo das pessoas, ele não é simplesmente conhecido como cabeleireiro, porque a essência dele é outra. Nós não somos conhecidos pelo que nós fazemos. Mas muitas pessoas estão dentro da igreja, achando que a igreja é simplesmente fazer algo. Ao olhar para as Escrituras, Jesus nos dá um grande exemplo em Mateus capítulo 15, verso de número 8. Quando ele vira para os fariseus e dizem assim, vocês fazem alguma coisa, ou seja, vocês me honram com os seus lábios, mas o coração de vocês está muito distante de mim. Ou seja, igreja não é simplesmente o que nós fazemos. Também igreja não é o que nós temos. O propósito da igreja também não é ter. Nós não somos conhecidos pelo que nós temos. A igreja não é conhecida pelo que ela tem. Eu louvo a Deus mais uma vez por esta igreja, por este templo abençoado. Conversando com o pastor Gerson agora antes do culto começar, ele me dizendo 90 congregações aproximadamente aqui em Uberlândia. Glória a Deus! Eu louvo a Deus verdadeiramente por isso. Que conquista! Como o evangelho tem crescido e tem sido profícuo neste lugar. Mas nós não somos conhecidos simplesmente pelo que nós temos. Muitas pessoas têm focado a sua vida no cargo que têm, no que estão fazendo dentro da igreja. Meu irmão, nós não somos conhecidos pelo que nós temos. E este entendimento tem nos afastado da essência do que é ser igreja verdadeiramente. Do entendimento verdadeiro do que é ser igreja verdadeiramente. O Senhor não nos chamou para ser uma igreja conhecida pelo que faz, ou uma igreja conhecida pelo que tem. Quando nós olhamos para as Escrituras, vemos em vários versos, em vários textos, a vocação, a essência e o chamado de nós estarmos aqui reunidos no corpo de Cristo. Nós vemos aqui a essência de nós estarmos aqui reunidos como o rebanho do Senhor, como a família de Deus. Em Romanos capítulo 8, verso de número 29, Paulo vem nos orientar que nós fomos eleitos, escolhidos por Deus,
para sermos semelhantes a Jesus. Nós não fomos escolhidos simplesmente para fazer ou para ter algo, mas nós fomos escolhidos, salvos, redimidos, para sermos semelhantes a Jesus. Quando olhamos segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso número 18, vemos que o Espírito Santo trabalha em nós com um objetivo: de nos fazer semelhantes a Jesus, de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Em 1 João capítulo 3, verso 2, nós vemos que um dia, muito em breve, se Deus quiser, nós receberemos um corpo glorificado e eternamente, plenamente, estaremos parecidos com Jesus. Então, a essência de ser igreja, o propósito do Senhor ter escolhido a mim, ter escolhido você, ter trazido você lá daquele lamaçal de pecados, feito compor-nos a família de Deus, sabe qual é? Sermos parecidos com Jesus. A igreja dos dias atuais, ela precisa ser parecida com Jesus. A igreja relevante que vai mudar o mundo, que vai impactar o mundo, é aquela igreja que é parecida com Jesus. É aquela igreja que segue os passos do seu mestre. É aquela igreja que ouve as orientações do cabeça, que é Jesus, e como corpo que é, segue as orientações do seu mestre, do seu Senhor, do seu Salvador. Nós precisamos tirar o foco do ter e do fazer, e precisamos focar no ser uma igreja verdadeira, no ser uma igreja parecida com o seu Senhor e com o seu Salvador. O propósito do Senhor ter nos salvado é nos tornar semelhantes a Ele. É nos fazer diferentes, ou cada vez mais diferentes do primeiro Adão, e cada vez mais parecido com o segundo Adão, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E para sermos uma igreja verdadeira, uma igreja relevante, uma igreja que impacta onde nós estamos, precisamos ser como Jesus, mas não ficar simplesmente nas palavras. Precisamos ter ação. Eu lembro quando eu era adolescente, morava em Curitiba, no Paraná, e nós adolescentes gostávamos de irmos para a escola dominical pela manhã no domingo, almoçávamos ali e à tarde a gente reunia para jogar vôlei. E eu lembro que eu tinha uma amiga e a gente sempre conversava muito. E aquela coisa de adolescente, fala assim: eu te amo, você é minha amiga, você é minha amiga verdadeira. E eu lembro um dia que nós estávamos jogando vôlei, e aquela minha amiga foi pegar a bola, a gente tinha uma pedra que ficava pendurada, e ela meteu a testa na pedra. E daí a pouco começou a jorrar aquele tanto de sangue e tal, e eu estava ali jogando vôlei, e ela ali praticamente caída no chão, e ela foi indo embora para casa, sozinha, e eu fiquei ali jogando vôlei. Daí a pouco eu caí em mim e pensei, eu falava que eu amava ela, mas eu amava simplesmente da boca para fora. Porque na hora que eu precisei demonstrar em atitudes verdadeiras que eu tinha aquele verdadeiro sentimento, eu não demonstrei. E não basta nós sabermos que precisamos ser uma igreja relevante, ser parecido com Jesus, precisamos demonstrar na prática, em atitudes. Nós não somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Não adianta eu falar, e as minhas atitudes falarem completamente diferente do que eu estou dizendo. Uma atitude fala mais que 1000 palavras. E precisamos primeiramente ser semelhantes com Jesus em humildade. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, o apóstolo Paulo retrata a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu mão de toda autoridade, que abriu mão de toda divindade para vir à terra em forma humana, sofrer as mesmas necessidades, os mesmos problemas que nós passamos. Jesus abriu mão da sua autoridade, do seu poder, da sua honra, e decidiu descer à terra humildemente como homem. O Filho de Deus se fez pecador, para que pecadores como eu pudessem se tornar filho de Deus. Olha que exemplo de humildade.
Jesus não simplesmente ficou em teoria. Jesus demonstrou na prática o que é ser humilde. Semana passada eu estava aconselhando uma pessoa, e essa pessoa, brincando, virou para mim e falou assim: pastor, como as coisas estão difíceis. Pastor, quando é que os humilhados vão ser exaltados? Porque eu não aguento mais ser humilhado, pastor. Como as coisas estão difíceis. Eu virei para essa pessoa e falei assim: eu não sei quando é que os humilhados vão ser exaltados. E ele disse assim: pastor, como diz lá na Bíblia, quando que os humilhados serão exaltados? Eu falei: eu não sei onde foi que Bíblia que você achou isso não. Porque na Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz, Jesus diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Os humilhados não serão exaltados. Os humilhados precisam liberar perdão para aquele que humilhou ele. Mas os que se humilham na presença de Deus, aqueles que se humilham perante os seus irmãos, perante as autoridades constituídas por Deus, estes sim serão exaltados. Meus irmãos, precisamos ser uma igreja humilde diante do nosso Senhor e do nosso Salvador. Precisamos ser uma igreja humilde, uns diante dos outros, meus irmãos. Não é tempo de picuinha, não é tempo de nos importarmos com coisas pequenas. Há muito a ser feito. Como nós cantamos agora há pouco, há muito a ser feito lá fora. É tempo de irmos avante. Não é tempo de nos adetermos com coisas pequenas. Mas é tempo de nos humilharmos diante do Senhor Jesus, de nos humilharmos diante uns dos outros. Aleluia! Tem um texto que Paulo vem nos mencionar. Ele diz que na igreja, para compor a igreja do Senhor, determinados irmãos nós devemos suportar. E eu sempre entendi esse texto como: eu tenho que aturar o meu irmão. Eu entendia suportar como aturar. Aturem uns aos outros. Mas se nós formos estudar e formos ver na raiz daquela palavra, a palavra suportar ali não é aturar. A palavra suportar naquele contexto diz servir de suporte. E é tempo de nós servirmos de suporte uns para os outros. É tempo de nós nos humilharmos diante uns dos outros para que possamos crescer. Eu lembro quando eu era criança, no interior do Paraná, diz que filho de pastor é um pouquinho peralta. Ainda mais quando chama Davi, aí é um pouquinho mais peralta ainda. E eu lembro que eu fui criado na igreja, meu pai trabalhando na igreja, construção, todo mutirão de sábado, durante a semana, a gente brincava na igreja, vivia na igreja o dia todo. E eu lembro que a igreja que nós congregávamos, que meu pai pastoreava lá no Paraná, Cruzeiro do Oeste, estava em construção e tinha uma parede bem alta para nós subirmos para ir para o outro lado. Senão a gente tinha que dar a volta lá na frente. E menino, vocês sabem como que é. A gente vinha, dava pezinho um para o outro, subia aquele muro, pulava e saía do outro lado. Ou seja, nós servíamos de suporte para que possamos passar aquele obstáculo. E quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos suportar uns aos outros, meus irmãos, não é aturar. Nós precisamos dar pezinho para que aquele irmão que às vezes está fraco, desanimado na fé, possa crescer, possa amadurecer, possa ter um entendimento pleno de quem é Jesus, da obra de Cristo, o que o Senhor quer através da vida dele. Não é tempo, mais uma vez eu digo, de nos atentarmos a coisas pequenas, mas é tempo de entendermos que o Senhor nos chamou para servirmos de suporte uns para os outros, para que todos nós possamos crescer, a igreja do Senhor venha crescer, o Evangelho seja pregado, o nome do Senhor seja glorificado. E tudo isso vai acontecer quando nós entendermos que a igreja precisa se humilhar, como Jesus se humilhou. A igreja relevante, a igreja do tempo moderno, a igreja dos dias atuais, precisa ser como Jesus. Precisa ser como Jesus em servidão. O grande exemplo de Jesus em servidão, João capítulo 13. Um dos últimos dias de Jesus aqui na terra, fisicamente. Ele reúne os seus discípulos e num ato de servidão, decide lavar os pés dos seus discípulos. Os pés dos discípulos não eram como os nossos pés. Nós andamos de calçado, meia, bem cuidado,
vamos no podóloga, cuidamos da melhor forma possível da unha, lavamos o pé, passamos um sebo de carneiro, cuidamos da melhor forma possível do nosso pé hoje. Mas naquela época, imagine o serviço que Jesus fez. Olha o exemplo de servidão que Jesus fez. A palavra, quando vai dizer servir, significa a palavra doulos, vem do grego doulos, que significa escravo, servo, homem de condição servil, alguém que se rendeu a outra pessoa. Na época de Jesus, quando as pessoas chegavam numa casa, procuravam a pessoa que recebia, procurava receber o visitante da melhor forma possível, como nós fazemos hoje. Recebemos um visitante em nossa casa, damos uma faxina na casa, compramos Coca-Cola, colocamos uma mesa posta bem arrumada, os melhores talheres, os melhores louças, porque queremos receber bem aquela pessoa. E na época de Jesus, preparava-se tudo isto. Mas um cuidado precisava ser feito. Os pés do viajante precisavam ser lavados. Porque era deserto, era terra, era aquela sujeira toda. E quem fazia este serviço era o pior dos servos. Era o menor dos escravos. Tinha o mordomo, tinha o servo, tinha o escravo. E o que lavava os pés dos visitantes, dos viajantes, era o escravo. Jesus é um exemplo de servidão. Jesus é um exemplo de entrega. Precisamos aprender com Jesus e sermos servos. Em João, no capítulo 2, a transformação da água em vinho, vemos ali verdadeiramente a diferença de ser servos e a diferença de ser servos para aqueles que são servidos. Em determinado momento daquela festa, o vinho acaba. Chegam para Jesus e falam: o vinho acabou. Jesus chama quem para presenciar o milagre? Quem estava sendo servido? Jesus chama os servos. Pede para os servos pegarem água, trazerem para ele. Ele dá graças. Pede para levar diante do cerimonialista. O cerimonialista toma aquele vinho, experimenta. Esse casamento aqui é diferente. Essa festa aqui é diferente. E realmente, o casamento em que Jesus está é diferente. A festa em que Jesus está é diferente. Aquele cerimonialista fala: geralmente os casamentos, o vinho bom começa no começo. E o vinho ruim é servido no final. Mas este casamento é diferente. Porque o casamento em que Jesus está é diferente. O casamento que Jesus está começa com um vinho bom. Mas ao longo do tempo o vinho vai melhorando ainda mais. Aleluia! E quem presencia o milagre não são aqueles que estavam no saguão aproveitando a festa. Quem presencia o milagre foram os servos. Jesus vai dizer que ele não veio à terra para ser servido, mas ele veio à terra para servir. E muitas pessoas estão perdendo o milagre, estão perdendo a bênção do Senhor, estão perdendo a vitória, porque estão focadas simplesmente em ser servido. O milagre acontece quando nós estamos servindo. Quem serve presencia o milagre de Jesus, meus irmãos. Se quisermos ser uma igreja verdadeira, precisamos aprender com Jesus em servidão. Precisamos aprender com Jesus, conforme Efésios capítulo 5, verso 2, em amor. A igreja atual precisa ser uma igreja amorosa. E não é simplesmente como o evangelho é pregado lá fora. Hoje banalizou-se o evangelho. Hoje o evangelho simplesmente é amor. Jesus te ama, venha como você está e fica do jeito que você quer, porque Deus te ama, Ele perdoa os seus pecados. Não, esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, ele é amor, mas é o mesmo amor que manifesta a graça, mas é também o amor que confronta para que haja mudança. A mesma graça que salva é a graça também que nos educa e nos leva a ser cada dia mais parecidos com Jesus. Meus irmãos, é tempo de ser uma igreja que é conhecida pelo amor. Conhecida pelo amor aos pecadores. Conhecida pelo amor por aqueles que não têm nada a nos dar em troca.
O Senhor falou muito comigo com o meu coração há pouco tempo atrás. Eu e minha esposa fomos a um mercado em nossa cidade. Entramos no nosso carro, e quando nós entramos no carro, nós tínhamos algumas Bíblias, né? Deixamos algumas Bíblias, às vezes, dentro do carro, para doar, para entregar. E ela virou para mim e falou assim: amor, eu duvido você pregar essa Bíblia e entregar para aquele mendigo que está ali. Ah, meus irmãos, na hora que ela falou isso, eu falei: não, eu vou. Mas eu vou com certeza. Eu fui com aquele sentimento, cheguei ali, conversei com aquele rapaz, falei: deixa eu te falar, posso te entregar uma Bíblia? Ele, olhando para ele, ele começou a chorar, começou a olhar para mim, perguntou meu nome, eu falei: eu sou o Davi. Ah, você é pastor? Eu falei: sou pastor. Davi, deixa eu te falar, eu estou aqui nessa cidade há tanto tempo, não lembro agora. E ninguém nunca me procurou. Deixa eu te falar, eu sou diácono. Eu sou desviado da Assembleia de Deus, lá de Brasília, e não sei o quê, e ninguém nunca parou para falar comigo. Meus irmãos, aquilo ali veio como uma facada no meu coração. Porque às vezes nós, como igreja, estamos desprestigiando aqueles que às vezes não têm nada para dar em troca para nós como igreja. É tempo de nós demonstrarmos o verdadeiro amor de Cristo. Amar como Cristo amou, a ponto de se entregar. Esta é a vontade que o Senhor tem para cada um de nós. E eu concluo nesta noite, meu irmão. Precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. A igreja dos dias atuais é a igreja também que entende a sua missão, como Jesus entendeu aqui na terra. O grande retrato da igreja, ou melhor, a igreja na Bíblia é retratada de várias formas. Ela é o rebanho do pastor Jesus Cristo. Ela é a família de Deus, conforme Efésios. Ela é a morada do Espírito Santo, Efésios 2. Mas a forma mais comum de nós retratarmos a igreja do Senhor é como o corpo de Cristo. E quando a palavra do Senhor vem fazer essa comparação, esta metáfora, essa paráfrase com o corpo, não é simplesmente sem nenhum objetivo. Porque um corpo tem algumas características em si. E nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que o Senhor nos chamou para ser uma igreja missionária. O Senhor nos entregou uma missão. A igreja não é um ajuntamento de ovelhas. A igreja é um ajuntamento de missionários. Será que nós estamos cientes e entendidos disso? Que o Senhor nos chamou para sermos uma igreja de missionários? Às vezes nós achamos que somos chamados simplesmente para pregar aqui no púlpito, para cantar aqui na frente. Não, meu irmão. O fato de nós irmos na padaria comprar pão, no mercado comprar alguma coisa, na fila do banco, ali naquele momento nós estamos em missão. E não tem momento melhor para falarmos do Evangelho do que os dias atuais. Se estamos em uma fila, principalmente no banco, ou comprando alguma coisa, geralmente alguém chega do nosso lado e puxa uma conversa e fala assim: como está caro isso daqui, hein? Como está difícil. Nós subiu isso aqui de novo. E às vezes de nós prepararmos uma armadilha, entre aspas, para pregarmos o Evangelho, nós caímos na armadilha das pessoas. E começamos também a murmurar, a reclamar. Ah, mas o pão subiu de novo mesmo. Ah, você viu a carne, você viu o arroz, você viu o feijão. Meus irmãos, quando as pessoas vêm apontando as dificuldades, apontando os seus anseios, as suas fraquezas, os seus medos, é o Senhor nos preparando um terreno para nós levarmos o Evangelho de Jesus. Porque a igreja contemporânea, a igreja que o Senhor quer usar, é a igreja que entende que está em missão aqui na terra. É a igreja que entende que está em missão na padaria, no mercado, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Entende o seu chamado, entende a sua essência como missionária. Porque a igreja não é simplesmente um ajuntamento de demandas. Achamos que a igreja é um ajuntamento de demandas, de problemas. Achamos que a igreja é para resolver os nossos problemas. Não! Igreja é o lugar que nós vemos com os nossos recursos, entregamos nas mãos do Senhor. Entregamos como igreja cada um o que sabe fazer, para que o corpo de Cristo venha crescer, venha desenvolver, mais uma vez o Evangelho seja pregado, e o nome do Senhor seja glorificado.
A igreja dos dias atuais precisa ser uma igreja que entende a sua vocação. A essência da igreja é ser uma família, mas a vocação da igreja é ser um corpo, porque um corpo está em constante ação. Um corpo parado fica doente, problema de coração, problema de circulação, porque o corpo foi criado para andar, para ir, para atuar, e nós, a igreja do Senhor, fomos chamados para agir, para levar a mensagem do Evangelho, para levar esperança, a mensagem da esperança para os perdidos. A igreja dos dias atuais precisa ser uma igreja que entende a sua missão, que entende o seu chamado, assim como Jesus entendeu o seu chamado. Aleluia! Você pode colocar sobre os seus pés, meus irmãos, com autorização dos pastores. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Meus irmãos, o Senhor te trouxe aqui, o Senhor me trouxe aqui, para que nós possamos ouvir essa palavra. Os meus irmãos que estão participando do culto online, lá na sua casa, pelo YouTube. Meus irmãos, o Senhor te fez ouvir esta palavra, porque Ele quer que você tome uma posição a partir de hoje. Mude a sua mente e entenda que você é a igreja do Senhor onde você estiver. Você é um missionário do Senhor onde você estiver. 110 anos de história não pararão na nossa geração, porque a nossa geração irá entender que nós vamos continuar levando a mensagem do Evangelho. Depende de mim, depende de você, depende de nós. Aleluia. 82 anos é apenas o início do que o Senhor ainda tem a realizar através desta igreja. Você crê em nome de Jesus? Amém. Aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar com você e por você nesta noite, meu irmão. O Senhor quer e vai realizar grandes coisas através da sua vida, através da sua família, ainda mais através desta igreja em Uberlândia. Pai amado, Senhor, estamos aqui reunidos na sua presença como o corpo de Cristo, como a família de Deus, como o rebanho do pastor Jesus Cristo, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo o quão pecadores somos, meu Pai, o quão dependentes somos da sua graça, do seu perdão, meu Pai. Não somos super pessoas, não somos super poderosos, porque carecemos da sua graça, Pai. Carecemos do seu perdão, Senhor. Parafraseando o apóstolo Paulo, meu Pai, o maior dos pecadores sou eu, meu Pai. Carecemos e dependemos totalmente da sua graça e do seu perdão. A sua palavra foi ministrada, Senhor, e de uma forma profética eu quero ministrar um novo tempo sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. A igreja do Senhor não irá parar. 82 anos de Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia é apenas o início do que o Senhor ainda tem e irá realizar a partir de então. 110 anos de Assembleia de Deus é apenas o início de tudo que o Senhor ainda realizará através das nossas vidas, meu Pai. Espírito Santo, usa-nos da forma que te agrada. Faz a sua vontade em nossas vidas, Espírito Santo. Somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Apesar das decepções, eu te chamei. Aleluia, Jesus, aleluia. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Aleluia, Jesus. Eu te chamei. Há uma igreja responsável aqui nessa noite, então peça ao Senhor. Deixa eu te usar para curar. Para curar. Você foi chamado para fazer diferença nessa última hora. Para salvar. Enquanto Ele te usa, eu te uso, Ele cuida. Eu cuido de tudo que te faz chorar. Que te faz chorar. Deixa eu te usar. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Curar. Bendito é o nome do Senhor. Eu te usar. Para salvar. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto eu te uso. Eu te uso. Glórias a Deus. De tudo. Aleluia. Que te faz chorar. Glória a Deus. Aleluia. Apesar das feridas, Apesar das situações, apesar das decepções,
escolheu, te separou. Eu te chamei. Escute nessa noite, igreja escolhida. Apesar do passado, Apesar das desilusões, apesar das desilusões, Ele te chamou. eu te chamei. Ele te chamou. Você que está em casa, Ele te chamou. Eu te chamei. Receba nessa noite virtude do Espírito Santo. Capacita, Senhor. Capacita nessa noite, Senhor. Capacita. Deixa eu te Aleluia, nessa última hora, Senhor. Vai enchendo a tua graça. Enquanto Ele te Vai usa, enchendo, vai enchendo. eu cuido. Enche Ele está cuidando. Quem te faz Em chorar, nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. deixa eu te usar. Aleluia. Cada um instrumento do A igreja é Senhor. responsável. Usa, Senhor. Ela anda em humildade. Usa. Ela anda com amor. Aleluia, aleluia. Mas ela tem uma missão a Vai cumprir nessa enchendo, última vai hora. enchendo no poder de Deus. Aleluia. Vai enchendo, enchendo no poder de Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Querida igreja. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Bendito é o nome Várias do Senhor. pessoas ligaram aqui nessa noite. Bendito é o nome